E aí pessoal, Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te mostrar os 16 principais sinais de candle, os 16 padrões de candle que a gente mais utiliza na leitura de candle para poder fazer operações tanto para scalp como também trades maiores e mais elaborados, todos com base nesses 16 padrões. Nessa aula eu vou te explicar cada um deles, o que eles significam e como que você faz para entrar com base em cada um desses 16 padrões de candle. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então olha só, nessa aula eu vou te explicar os 16 principais sinais de candle, aonde entrar em cada um deles para que os seus trades possam ser melhores e realmente utilizando um sinal que seja consistente na leitura de candle e na análise gráfica. É importante que você saiba que os candlesticks, na minha opinião, é um dos melhores tipos de gráficos que existem. A gente tem dois principais tipos de gráficos que, na minha opinião, são os melhores. O gráfico de candles, que no caso você vai utilizar ele através do tempo gráfico de 5 minutos, 1 minuto, etc. Ou seja, os gráficos de candles através dos tempos gráficos. E a gente também tem os gráficos de candles através dos gráficos de ticks. Independente de qual tipo de gráfico de candle você vai utilizar, se for o de tempo ou se for o de ticks, qualquer um deles vai aparecer muitas vezes esses 16 sinais de entrada, 16 padrões de candle, e eu vou te mostrar cada um deles aqui agora. Outra coisa importante, todos esses padrões de candle, eles vão aparecer em diversos lugares durante o dia, durante o pregão, diversas posições do gráfico, só que existem algumas posições que são essenciais para que você opere cada um deles. Eu vou te explicar aqui nessa aula também. E antes uma coisa, antes de a gente começar, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal do YouTube. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever e aproveita e já deixa também o seu joinha aqui no vídeo, porque com certeza ajuda muito o canal. E deixa um comentário aqui embaixo também se por algum motivo você ficar com alguma dúvida sobre algum desses 16 sinais de candle. Então vamos lá. A gente sempre vai utilizar os candles sabendo que os mais fortes e os padrões de candle mais fortes são aqueles que têm mais de um candle. Eu vou te mostrar aqui variações com um candle, com 2 candles e com 3 candles, tá? Então olha só, o primeiro padrão de candle a gente chama de Harami de baixa e ele é formado por 2 candles, sendo o primeiro candle um candle de força de alta, um candle de força que vai estar subindo, e o segundo candle um candle vermelho que vai estar descendo. Só que tem uma coisa importante sobre o Harami. O Harami, o candle vermelho, ele vai estar dentro do corpo do candle grande. Então vai formar esse tipo de formação, esse tipo de padrão de candle, sendo o vermelho dentro do candle verde. Isso daqui do termo japonês Harami, do termo japonês, da língua japonesa, significa grávido. Então, basicamente, significa que o candle verde, o candle de força verde, está grávido de um candle vermelho e, por isso, vai nascer uma nova tendência, um novo movimento. Então, o Harami, ele tende a aparecer nas extremidades superiores do gráfico. O preço vai estar em movimento de alta, e aí vai aparecer o sinal do Harami, e aí vai nascer, então, através do Harami, uma nova tendência de queda. Então esse Harami, o seu ponto de entrada vai ser no momento que romper esse sinal de candle, esse padrão de candle. Esse então é o primeiro sinal de candle que eu estou te mostrando aqui dos 16, o Harami de baixa. O mercado vai estar em movimento de alta, vai aparecer o Harami e posteriormente o mercado vai começar a descer. Então é o início de uma nova tendência. O segundo padrão de candle que eu quero te mostrar aqui é o engolfo de baixa. O engolfo de baixa ele também é formado por 2 candles, sendo o primeiro candle um candle mediano ou pequeno de comprador, no caso um candle comprador de alta, e o segundo candle é um candle de força vermelho que vai, no caso, engolir todo esse candle verde. Então a gente tem aqui um engolfo de baixa, esse candle aqui botando uma pressão de queda, o seu ponto de entrada vai ser quando esse padrão inteiro for rompido. Como esse padrão aqui é de queda,
teoricamente ele deve aparecer lá em cima no gráfico. Então o preço vai estar em movimento de alta, vai aparecer o engolfo de baixa e aí o preço vai começar a cair, porque o vermelho engolfou o candle verde. Então esse é o segundo padrão de candle, o engolfo de baixa. E mais uma vez, é importante que você saiba que esses padrões vão aparecer em diversas posições, em diversos lugares do gráfico. Só que a gente só vai entrar com base neles após eles aparecerem em lugares específicos. Por exemplo, pontos de suporte, pontos de resistência, pontos de rompimento ou pontos de Fibonacci. São os 4 principais pontos aonde esses sinais de candle devem estar aparecendo para você poder entrar com base neles. Se eles aparecerem aleatoriamente em qualquer outro lugar, você não vai entrar. Somente se aparecer em suporte, resistência, ponto de rompimento ou também o Fibonacci, beleza? O nosso terceiro candle é o Harami de alta. O Harami de alta é formado também por 2 candles, sendo o primeiro candle um candle vermelho caindo e o segundo candle um candle verde pequeno subindo. Só que assim como o Harami de baixa aqui diz que isso daqui seria como se fosse um grávido do outro, aqui a gente também tem a mesma coisa. O Harami do japonês, como eu já falei para você, significa grávido. Então esse candle vermelho está grávido de um candle verde e posteriormente vai surgir, vai nascer uma nova tendência. Então, teoricamente, a gente vai estar em um movimento de baixa, vai aparecer o candle vermelho grande e vai aparecer o candle pequeno verde dentro do candle vermelho. E aí o mercado começa a reverter. Mais uma vez, quando isso daí aparecer em pontos de suporte, principalmente, resistência, rompimento e Fibonacci, você vai poder conseguir entrar nesse ponto de entrada, nesse padrão de candle e com isso gerar uma consistência nos seus trades também. Até o final dessa aula eu vou responder uma pergunta que eu tenho certeza que vai surgir muito aqui nos comentários, que é qual tempo gráfico eu devo estar olhando para que esses sinais apareçam. Então acompanha essa aula até o final para você descobrir. O quarto sinal de candle, o quarto padrão de candle é o engolfo de alta. O engolfo de alta também é formado por 2 candles, sendo o primeiro um candle vermelho que vai estar caindo, um candle vermelho de queda, e o segundo um candle de força verde que vai subir, e esse candle de força verde vai engolfar, ou seja, vai engolir totalmente o candle vermelho. Com isso, a gente vai ter um engolfo de alta, e esse engolfo de alta, obviamente, é um sinal de compra. Então, normalmente, o preço vai estar em um sinal de um movimento de queda, vai encontrar um nível de suporte, vai aparecer o engolfo de alta e aí o mercado começa a subir. Esse então é o nosso quarto padrão de candle com base em leitura de candle. São 16 padrões. No final dessa aula, você vai saber 16 pontos de entrada para que você possa realmente entrar e ter vários um leque de opções para poder fazer suas operações. Porque um dos principais problemas da maioria das pessoas que começam no day trade é não saber aonde entrar, aonde que eu entro, aonde que eu saio. Agora, com base nisso daqui, você vai saber exatamente aonde entrar. Você tem 16 sinais de entrada aqui nessa aula única. Agora, o quinto padrão de candle se chama piercing. O piercing ele também é formado por 2 candles, sendo o primeiro candle um candle vermelho de queda e o segundo candle um candle verde de compra. Só que tem uma coisa muito particular do piercing. A gente vai estar, obviamente, em um movimento de baixa, vai formar esse candle vermelho de força, só que o movimento de baixa vai estar tão forte que o próximo candle verde ele vai abrir um gap, ele vai abrir um gap de baixa e aí aqui embaixo ele vai retomar após a metade desse candle vermelho. Então esse candle aqui tem que abrir um gap de baixa, tem que subir até a metade do candle anterior. Quando você tem isso daqui, você tem um piercing e um mercado em queda, ele tende a reverter e começar a subir quando aparece essa formação de candle. Então esse é o quinto sinal de entrada dos 16 padrões de candle que você vai estar aprendendo nessa aula para poder entrar em qualquer mercado, em qualquer ativo e, mais importante, você vai ter várias opções de entrada, porque isso é o que realmente faz a diferença entre um trader iniciante e um trader de elite que sabe entrar em diversas opções, em diversas oportunidades. O sexto padrão de candle agora é formado por 3 candles e é chamado de estrela da noite. Esse padrão de candle é formado por um candle de força vermelho, um candle mediano que pode ser tanto vermelho ou verde, e assim é também formado por um candle de força. No caso, esse aqui é um candle que está subindo, um candle verde, e aqui é um candle de força vermelho. Isso aqui é uma estrela da noite e ele aparece normalmente em mercados em alta. Então o mercado vai estar em um movimento de alta, vai colocar aquele candle de força vermelho, o próximo candle vai ser um candle de exaustão, ele pode aparecer aqui embaixo ou lá em cima também, vai ser um candle de exaustão,
um candle de indecisão e após isso vai aparecer um candle de força vermelho e após isso aqui aparecer, o mercado tende a cair. Ou seja, um candle verde, um candle de indecisão e um candle vermelho puxando o mercado para baixo. E o estrela da noite, então, faz o preço descer. Quando o mercado está em alta, estrela da noite faz o preço descer. Quando você identificar ele, você sempre entra nos rompimentos. Depois eu te mostro o ponto de entrada exato em cada um desses sinais. Mas vamos para o próximo sinal. O próximo sinal se chama 3 soldados de alta. E basicamente, a gente vai estar em um movimento de baixa, vai aparecer o primeiro candle de força verde, o segundo candle de força verde, o terceiro candle de força verde e a partir daí o mercado vai começar a subir. Se você tem, por exemplo, um treinamento meu chamado Manual do Trader, você sabe que esse daqui vai ser o candle de exaustão, esse daqui vai ser o candle de impulsão e esse daqui vai ser o candle de força, ou seja, os 3 candles formando os 3 soldados de alta e a partir daí o mercado começa a deslanchar para cima, subindo em uma tendência nova de alta que surge após esse padrão de 3 candles aparecerem. É importante que você saiba também que esse padrão dos 3 soldados de alta ele também pode aparecer em um mercado em continuidade de alta, ou seja, o mercado está já subindo, aparece esses 3 candles de força verdes e o mercado tende a continuar subindo após eles aparecerem. Agora, mais um sinal de entrada, o famoso martelo. O martelo é exatamente desse modo, a gente tem um corpo pequeno e um super pavio. Só que tem uma coisa, o martelo desse formato ele sempre vai aparecer lá embaixo no gráfico, então o preço vai estar descendo, vai aparecer o martelo e normalmente após o martelo aparecer o preço tende a começar a subir, então o martelo aparece lá embaixo. A gente também tem o martelo invertido que também aparece lá embaixo, é exatamente o mesmo formato, só que invertido de cabeça para baixo. Aqui também o mercado vai estar em movimento de alta, vai aparecer um martelo invertido e o preço vai começar a subir em uma nova tendência de alta. Então esses 2 candles, o martelo e o martelo invertido, eles aparecem lá embaixo no gráfico, tá? Então sempre que o mercado estiver descendo, quando aparecer o martelo, quando apareceu o martelo invertido, o preço tende a reverter. Só que tem uma coisa importante. Como você percebeu, até agora eu só te mostrei sinais de candle padrões com 2 ou 3 candles. O martelo e o martelo invertido é um padrão com apenas um candle, só uma vela. Se você quiser ter um pouco mais de força nesse padrão de candle, você pode esperar ele fechar e esperar aparecer aqui no caso um candle verde. Nesse caso aqui, apareceu um candle verde para que aí sim você tenha mais confirmação de entrada para esse mercado a reverter. Aqui é a mesma coisa, você pode aguardar o martelo invertido se formar e após o martelo invertido se formar você pode aguardar a formação de um candle verde também para o mercado ter mais certeza de que vai começar a subir. Porque o martelo e o martelo invertido eles aparecem lá embaixo no gráfico e após eles aparecerem o preço tende a começar a subir, beleza? Já o enforcado é um outro sinal de candle muito parecido com o martelo. Na verdade, se você for olhar, ele tem o mesmo formato. O martelo aqui e o enforcado aqui. Ele tem exatamente o mesmo formato. Só que a diferença é que o enforcado aparece lá em cima. Então o preço vai estar em um movimento de alta, vai aparecer o enforcado e aí você vai ver o mercado começar a cair. Por que ele se chama enforcado? Porque é como se fosse uma pessoa enforcada. Aqui a gente tem a cabeça e aqui como se fosse as perninhas. Para um gato você já fez aqueles desenhos de pessoa em palitinho? Então é exatamente daí que surgiu o nome enforcado. Só que ele aparece lá em cima então no gráfico. O preço vai estar subindo, vai aparecer o enforcado que tem o mesmo formato do martelo e normalmente o preço então tende a reverter. Assim como o martelo tem o martelo invertido, que é apenas a inversão do sinal, a gente também tem o estrela cadente, que é a mesma coisa que o enforcado, só que ele está de cabeça para baixo. Ele também vai aparecer lá em cima. Porque pensa comigo, onde é que aparecem as estrelas cadentes? No céu, né? Então se o mercado está lá em cima, em uma alta, vai aparecer a estrela cadente e aí o preço tende a reverter. Assim como eu te falei que você pode esperar uma união de um outro candle para poder dar força para esse seu ponto de entrada, já que esses 4 sinais aqui, eles são formados por apenas uma vela, um candle, assim como o martelo e o martelo invertido, eles aparecem lá embaixo e você pode aguardar um candle de força verde para poder subir. Aqui você também pode aguardar um sinal vermelho, um candle vermelho de queda para esperar a confirmação de entrada e você realmente começar a descer.
Então a gente tem o enforcado que aparece lá em cima, o estrela cadente que aparece lá em cima, é o enforcado de cabeça para baixo, e a gente tem lá embaixo o martelo que aparece lá embaixo, e tem o martelo de cabeça para baixo, que é o martelo invertido, que também aparece lá embaixo. Ambos aparecem aqui embaixo, o martelo e o martelo invertido. O enforcado e o estrela cadente, eles aparecem lá em cima. O enforcado ou o estrela cadente aparecem lá em cima e o preço tende a reverter após eles aparecerem. Esses, então, são sinais formados por apenas um candle e eles aparecem muitas e muitas vezes. Só que como eles têm o corpo pequeno e um pavio grande, uma sombra grande, na maioria das vezes, esses sinais, quando eles fecharem, eles vão ter a formação de um próximo candle grande. Então, na maioria das vezes que você vê um candle de martelo, um martelo invertido, um enforcado ou um estrela cadente, na maioria das vezes o próximo candle vai ser um candle de força. Então, você vai ter só que apenas identificar qual é a posição para você saber se o próximo candle, se ele for verde ou vermelho, se você deve comprar ou se você deve vender. Mais uma vez, se o martelo estiver aparecendo lá embaixo, em um nível de suporte, aparecer um candle de força após ele, você compra. Se o martelo invertido estiver aparecendo lá embaixo, em um nível de suporte, e aparecer um candle de força verde, você compra. Agora, se o martelo estiver aparecendo lá embaixo, em um nível de suporte, e aparecer um candle vermelho, o que você faz? Você não faz nada, você espera um próximo sinal porque esse candle vermelho anulou o candle do martelo e assim por diante. Isso acontece muito porque muitas vezes quando você está vendo esses tipos de sinais, você não tem a confirmação na hora que ele apareceu e sim alguns candles depois. E quando a pessoa não tem a confirmação na hora que ele apareceu, ela muitas vezes deixa de entrar. Para você ter uma ideia, deixa eu te mostrar isso. A gente tem aqui, por exemplo, vamos dizer que o mercado estava em um movimento de baixa. E aí estava aparecendo os candles vermelhos de baixa, e aí aqui apareceu um martelo. Ou seja, aqui o preço estava caindo, candles vermelhos de baixa, e aqui apareceu um martelo, a gente está esperando em um nível de suporte, tá? Aqui é o suporte. A gente está esperando que o próximo candle mostre força para a gente comprar. Só que não apareceu um candle de força verde para você comprar. De repente o próximo candle foi um martelo, de repente foi um outro martelo e aí você vai deixar de entrar? Não. Quando aparecer o próximo candle de força, mesmo que seja bem depois, não precisa ser o próximo candle, pode ser bem depois, aí sim você compra. Você não precisa esperar o candle e o próximo candle tem que ser já a confirmação. Não é assim que funciona. Você pode aparecer o seu padrão e o próximo candle não precisa ser ele que vai ser o rompimento e vai entrar. Você pode esperar uma sequência de candles e após aparecer o candle de força, aí você entra na confirmação, no caso desses candles únicos de um candle, tá? Para você entender o que eu acabei de falar, cada um desses sinais você sempre vai entrar no rompimento. Então, se esse aqui é um sinal de venda, o Harami de baixa, você vai entrar no rompimento desse sinal. Aqui vai ser o seu sinal de entrada. Se aqui o engolfo de baixa também é um sinal de venda, você vai esperar romper todo o sinal e aí você vai entrar. Se aqui é o Harami de alta, é um sinal de compra, você vai esperar romper o sinal lá em cima e aí você vai entrar. Se o engolfo de alta é um sinal de compra, você vai esperar romper o sinal e entrar. Se o piercing é um sinal de compra, você vai esperar romper o piercing e aí você vai entrar. Se o estrela da noite é um sinal de venda, você vai esperar romper o sinal e aí você vai entrar. Ou seja, o próximo candle rompeu o sinal e aí você entra. Se os três soldados são candles de compra, você vai esperar romper os três, ou seja, no quarto candle você vai entrar. Então, o seu ponto de entrada em qualquer um desses sinais é sempre no próximo candle. Espera formar o sinal e o próximo candle no rompimento é o seu ponto de entrada. Então, aqui que eu estava falando, se o martelo aparecer aqui embaixo, ou se qualquer outro tipo de sinal aparecer aqui embaixo, o próximo candle não precisa ser o candle que vai romper para você entrar. Pode aparecer uma sequência de outros candles e só lá na frente esse candle realmente vai ser rompido e aí sim você pode entrar. Ou seja, não é, aqui está o seu martelo, não é o próximo candle, pode aparecer depois, entendeu? Então isso é uma coisa que muitas das vezes acaba confundindo as pessoas. Não é o próximo candle. Se for, ótimo. Se não for, pode ser depois desse rompimento num outro candle. Isso é muito importante para você saber e saber filtrar o seu ponto de entrada. Agora, outro sinal de compra é o estrela da manhã. Assim como eu te mostrei o estrela da noite, o estrela da manhã ele vai estar em um mercado em queda, vai aparecer um candle de força vermelho caindo, vai aparecer um candle mediano, um candle que tanto faz se for verde ou vermelho, e vai aparecer um candle de força comprador. Quando aparecer isso daqui, por exemplo, em um sinal, um suporte
quando aparecer isso num suporte ou qualquer outro ponto de potência de compra, de força de compra, você vai entrar quando isso aqui tudo for rompido. Isso aqui é um sinal de estrela da manhã, seu ponto de entrada vai ser aqui no rompimento desse sinal. Isso aqui é um sinal então de compra, o estrela da manhã formado por 3 candles. Assim como eu te mostrei o piercing aqui, que é um sinal de compra, a gente também tem um sinal contrário a ele, que é um sinal do nuvem negra. O nuvem negra, o mercado vai estar em um movimento de alta, vai botar esse candle de força comprador, só que o próximo candle, o mercado vai estar com uma alta tão forte, um movimento tão forte de alta, que esse próximo candle vai abrir em um gap de alta e vai fechar e vai passar da metade desse candle verde. Então, quando isso daqui aparecer em um mercado em ascensão, um mercado que está em alta, principalmente em níveis de resistência, em níveis importantes do gráfico, você vai ter uma oportunidade de venda quando esses candles forem rompidos do sinal. Ou seja, apareceu isso daqui, o terceiro candle que romper é o seu candle de entrada, o seu gatilho de entrada, e você vende esse mercado que estava em ascensão, começou a demonstrar força de alta, começou a demonstrar força de queda, e é aí que você entra. Então esse é o nuvem negra que aparece lá em cima no gráfico. A gente também tem um outro candle que é muito famoso, que é o candle de indecisão, o famoso doji. O doji, ele é um candle que, na minha opinião, é um dos mais fracos, mas também um dos mais importantes. O doji ele pode aparecer tanto lá em cima para cair, como lá embaixo para subir, ou seja, é um candle de indecisão total. Eu não recomendo que você entre com base no doji, eu recomendo que você espere um próximo candle, aí sim para você ter um ponto de entrada. Ou seja, se a gente está em um movimento de alta e a gente tem um doji lá em cima, que é um candle com um corpo pequeno e sombra superior e inferior muito grande, você não vai entrar nesse próximo candle, você vai esperar um candle vermelho para você vender esse candle. Assim como se a gente tiver um mercado em baixa e aparecer um doji aqui, você não vai simplesmente comprar, você vai esperar aparecer um candle de força comprador para que você possa comprar esse mercado. Então nunca entra somente no doji, espera um segundo candle para dar força para esse doji e aí sim você vai ter o seu ponto de entrada. Agora, um dos sinais de entrada que eu mais gosto de utilizar, que na minha opinião é um dos melhores, e você provavelmente já deve ter me ouvido falar muitas e muitas vezes, principalmente no setup que eu costumo chamar de setup dos 4 passos, é o famoso candle de força. Um dos padrões de candle mais importantes, na minha opinião, é o famoso candle de força. E o candle de força é um candle unitário, é um candle solitário que aparece sozinho. Ele simplesmente é grande e normalmente se o mercado está caindo e esse candle de força aparece em um nível de suporte, a gente tende a começar a subir se for um candle verde. Se for um candle vermelho e estiver subindo, aparece um candle vermelho, o preço tende a reverter se ele tiver em um nível de resistência. Então você provavelmente já deve ter me visto falar muito sobre o candle de força, o famoso CF, e agora você sabe que ele é um dos sinais de entrada, é o 15º sinal de entrada. Qual seria então o 16º sinal de entrada? Antes eu havia te falar sobre os 3 soldados de alta, agora eu vou te falar sobre os 3 soldados de baixa, que muitas pessoas também chamam de 3 corvos, que é simplesmente o mercado está em um movimento de alta, aparece os 3 sinais de venda, os 3 candles de força vermelhos lá em cima no gráfico, após eles serem rompidos é o seu ponto de entrada para venda, o mercado tende a cair. Ou o mercado pode estar já em um movimento de baixa, aparecer os 3 corvos e aí os 3 soldados de baixa e você começar a vender também como se fosse um sinal de continuidade de baixa. Esses então são os 16 sinais de entrada. Eu sei que você deve estar se perguntando qual tempo gráfico eu utilizo para usar esses candles, qual é o melhor tempo gráfico. A gente sempre vai utilizar 2 tempos gráficos essenciais para poder localizar movimentações do mercado com base nesse. Um vai ser o gráfico âncora, que é o gráfico maior, e um vai ser o gráfico de entrada, que vai ser o nosso gráfico menor. Para gráfico âncora, a gente pode até mesmo utilizar aqui, botar aqui os tempos gráficos. Os tempos gráficos. Para gráfico âncora, a gente pode até mesmo utilizar o gráfico diário. Para gráfico de entrada, a gente pode utilizar os 5 minutos. Então, como que funcionaria isso? Se a gente estiver olhando para o gráfico diário, que é o gráfico maior, e no gráfico diário, digamos que a gente está vendo o mini índice formou
um super Harami de baixa. O mini índice formou um super Harami de baixa no gráfico diário, tá? Que é o gráfico maior. Aí a gente já vai estar preparado para o próximo pregão. Fechou o gráfico aqui, fechou o gráfico diário com um Harami de baixa, a gente sabe que é um sinal de queda. Se o pregão seguinte abrir em gap de baixa, a gente tem muitas possibilidades de fazer um movimento de baixa. Então você percebe que agora a gente já começa a fazer um tipo de análise mais avançada, usando um gráfico extremamente alto, que é o gráfico diário. Então como que funcionaria? Você olha para o gráfico diário e você procura por algum desses padrões no gráfico diário. Quando o próximo dia do pregão abrir, a gente sabe que na maioria deles abre em gap, a gente vai saber se esse sinal de candle que apareceu no gráfico diário vai estar se confirmando nesse próximo dia, e a partir daí você simplesmente opera com base no sinal. Por exemplo, se no gráfico diário aparecer um Harami de baixa, a gente sabe que é um sinal de venda. Se no próximo dia, após no gráfico diário ter formado um Harami de baixa, no próximo dia abre em gap de baixa, a gente tem mais confirmação ainda. Então, assim daqui por diante, você começa a unir diversos pontos de análise para poder definir o seu ponto de entrada. Então, os nossos dois tempos gráficos vão ser o gráfico âncora, o gráfico diário, tá? Que é o gráfico de 24 horas, e o gráfico de entrada vai ser o nosso gráfico menor, o gráfico de 5 minutos. Você até pode fazer identificar esses mesmos padrões, esses mesmos candles, e até mesmo entrar no gráfico menor, o gráfico de 1 minuto, mas você vai ter que fazer trades de scalp, são aqueles trades super rápidos. Então, se você quiser entrar no 1 minuto, faz trade de scalp utilizando esses 16 sinais. Se você quiser fazer um trade um pouco maior, você vai estar utilizando o gráfico de 5 minutos. Agora, uma coisa importante, são os 4 pontos de entrada que eu te falei. A gente vai ter o primeiro ponto de entrada, porque esses sinais eles vão aparecer em diversos pontos do gráfico, mas são 4 pontos principais que eles devem estar aparecendo. O primeiro é o ponto de suporte, o segundo é o ponto de resistência e o terceiro é o ponto de rompimento e o quarto é o ponto de Fibonacci, tá? Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui um nível de suporte. O preço, obviamente, vai estar em um movimento de baixa, e aqui nesse nível de suporte apareceu um Harami de alta. Isso aqui é um candle vermelho descendo e um Harami de alta. O preço tende a começar a subir quando ele aparece em um nível de suporte. Se a gente está, por exemplo, em um movimento de alta no gráfico e a gente começa a cair, você vai pegar o Fibonacci, aqui vai ser o Fibonacci 50%. E aqui no Fibonacci, se aparece, por exemplo, um Harami de alta, você vai comprar, porque o preço vai estar em um movimento de pullback no Fibonacci. Se a gente tem aqui em cima uma resistência, o preço obviamente vai estar em movimento de alta. Se na resistência aparece, por exemplo, o padrão da estrela da noite, onde a gente tem um candle de alta, um candle mediano e um candle de baixa. Esse padrão aqui que eu te mostrei aqui, ó. Esse padrão, estrela da noite, um candle de força verde, um candle mais ou menos e um candle vermelho. Se isso daqui aparece aqui na resistência, você vai esperar romper e no quarto candle esse vai ser seu ponto de entrada para venda. Tá? Então, e como é que funciona a parte do rompimento? Deixa eu te mostrar nessa parte aqui. Ó. Se o mercado está em um movimento de alta e aí rompeu, você vai esperar o preço bater de novo nesse suporte, nesse rompimento, para confirmar esse rompimento. E essa confirmação pode ser, então, algum dos 16 sinais de entrada. Então, você sempre vai estar procurando por esses padrões de candle nesses 4 pontos de entrada principais, porque são neles que a gente procura por esses padrões. Porque se você procurar em qualquer outro lugar, você vai muitas vezes encontrar sinais falsos, e esses padrões, eles podem aparecer iguaizinhos, eles podem aparecer, olha só, eles podem aparecer em qualquer ponto do gráfico, qualquer ponto mesmo, só que eles só vão realmente ser verdadeiros e consistentes se eles aparecerem em algum desses 4 pontos aqui do gráfico: suporte, resistência, rompimento ou Fibonacci. Se a gente está, por exemplo, subindo em um mercado que está em alta, do nada aparece algum desses padrões, você não entra. Você só entra se eles aparecerem em algum daqueles 4 pontos de entrada: suporte, resistência, rompimento ou Fibonacci. Então, esses são os 16 pontos de entrada, os 16 sinais de entrada com base em leitura de candle. Vamos fazer um resumo rápido de cada um deles. O primeiro
é um Harami de baixa. O que é o Harami de baixa? Um candle de força verde e um candle de vermelho mediano. Um está dentro do outro, isso aqui é um sinal de queda. O segundo, engolfo de baixa, um candle verde pequeno e um candle grande vermelho engolindo o candle pequeno, isso daqui também é um sinal de baixa, um sinal de venda. O terceiro, Harami de alta, um candle vermelho grande e um candle verde pequeno, o candle verde dentro do corpo do candle vermelho, e aí é um sinal de compra. O quarto sinal de entrada aqui, o engolfo de alta, é um candle vermelho pequeno, um candle verde grande, o candle vermelho engolfando o candle verde engolfando o candle vermelho, e aí é um sinal de compra. A gente também tem o piercing, que é quando a gente tem um candle vermelho grande e um candle verde voltando na metade do corpo do candle vermelho, é um sinal de compra. A gente tem o estrela da noite, que vai ser um candle de força verde, um candle mais ou menos e um candle de força vermelho, isso aqui é um sinal de queda. Os três soldados de alta, simplesmente como você está vendo aqui, três candles de força, vai ser um sinal de compra. A gente também tem o martelo, que é simplesmente um corpo pequeno e um pavio, uma sombra grande. Um martelo invertido é a mesma coisa, só que de cabeça para baixo, martelo invertido. A gente tem o enforcado, que é a mesma coisa que o martelo, só que ele vai aparecer lá em cima no gráfico, o mercado vai estar em um movimento de alta, vai aparecer o martelo e aí começa a cair. E a gente tem também o estrela cadente, que é a mesma coisa que o enforcado, só que de cabeça para baixo. Então esses três que são bem semelhantes, só vai fazer a diferenciação, ou esses três sinais aqui, martelo invertido, enforcado e estrela cadente são muito semelhantes, só vai fazer a diferenciação no local que eles aparecem. Esses dois aparecem lá embaixo e esses dois aqui aparecem lá em cima no gráfico. A gente tem o estrela da manhã, que é um candle de força vermelho, um candle mais ou menos e um candle de força verde. Isso aqui é um sinal de compra, o mercado sobe. A gente tem o nuvem negra, que é um candle de força verde, um candle de força vermelho, um sinal de venda aqui, o que o mercado tende a cair. A gente tem um doji, que é um candle de indecisão, você não entra, não faz nada com o doji, é simplesmente para você observar o próximo candle. Se o próximo candle for verde, você compra. Se o próximo candle for vermelho, você vende. A gente tem o super candle de força, que vai ser também a favor do movimento. Se o mercado está em alta, aparece um candle de força, você compra o candle de força verde, ou pode também ser em pontos de reversão. Se o mercado está subindo em um nível de resistência e aparece um candle de força vermelho, você pode vender. E a gente também tem, assim como tem os três soldados de alta, a gente também tem os três soldados de baixa, candles vermelhos aparecendo para o mercado começar a descer. Qual que vai ser o seu principal ponto de entrada quando esse sinal aparecer? Vai ser no próximo candle. Então, se por exemplo apareceu aqui um candle do Harami de alta, tá? Isso aqui é um candle vermelho, esse aqui é o candle verde. Isso aqui a gente sabe que é um sinal de compra. Esse primeiro sinal aqui, ó, o Harami de alta é esse aqui, ó. Primeiro sinal, o terceiro sinal, Harami de alta, um candle vermelho e um candle verde. Isso aqui é um sinal de compra. Se ele aparece aqui, nosso ponto de entrada é sempre no rompimento. Vai ser no terceiro candle que romper é o nosso ponto de entrada. Então a gente sempre entra no próximo candle. Espera o padrão de candle fechar, entra no próximo. Seus principais pontos de entrada: suporte, resistência, rompimento e Fibonacci. Quando isso daqui tudo aparecer no suporte, na resistência, no rompimento ou no Fibonacci, você pode entrar tranquilo. Qual é o tempo gráfico? Gráfico âncora, gráfico diário ou gráfico de entrada, o gráfico de 5 minutos. Esses são os dois principais tempos gráficos que você vai estar utilizando qualquer um desses 16 sinais de entrada. Gostou? Deixa o seu joinha aqui no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Eu te vejo então na próxima aula. Valeu!